Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e esse é mais um Verdade em Questão. É claro que existem verdades que nos dão curiosidade, estão abertas aí no dia a dia. O cosmos, as coisas da vida, o consumo, a educação dos filhos. Mas existem verdades também que as pessoas preferem esconder. E uma dessas verdades é o tema de hoje. O tema da violência para contra a mulher, que é algo extremamente grave e muito mais comum do que a gente imagina. Por isso a nossa convidada, mais que especial, da área, ela é assistente social, coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência do Apoio à Mulher, é isso? Do Atendimento à Mulher, é a Kelly Regina. Muito prazer. Deus te abençoe e bem-vinda. Muito obrigada, né? Queria primeiro agradecer o convite para a gente estar conversando sobre esse tema, né? Que ainda hoje é um tabu, né? Na nossa sociedade. A gente enfrenta muita dificuldade de falar sobre o tema, né? Como você mesmo disse, né? Algumas pessoas preferem esconder, né? E isso, se a gente pegar em números, é muito mais comum do que a gente imagina, não é, Kelly? Sim, muito mais comum. Números absolutos a gente não tem porque muitas mulheres não denunciam, né? Mas é um número extremamente alto daquelas que têm a coragem de denunciar. De denúncia, por exemplo, que eu tenho até o mês de outubro, em Votuporanga. Olha, que nós temos em mãos, né, esses dados, mais de 800 mulheres, chegando a quase 900 mulheres que fizeram essa denúncia. Possivelmente 1000 mulheres até o final do ano. Até o final do ano, sim. No final do ano aumenta, né, inclusive aumenta por causa das festas, etc e tal, bebedeira, encontros familiares. E porque exatamente. Quando a gente fala aqui, talvez tenha provocado alguém lá em casa, por que esse tabu ainda de falar de violência, não é? A gente está vivendo um contexto muito de discussão de dados, de discussão, né? Claro, a gente tinha um posicionamento de esquerda, não vou dizer que é exagerado, mas era um posicionamento ideológico. O perfil das pessoas, bastante decepcionados com esse posicionamento, mudamos agora, né? De um modo geral, é claro que isso vai influenciar do ponto de vista, mas eu acho que muitas coisas, como eu disse no começo, de verdades que a gente esconde, que são verdades nuas e cruas, que trazem para nós uma realidade de muita violência, né? E que começa, às vezes, com coisas muito pequenas, que já são altamente violentas, uma fala, né? Uma agressão verbal, mas que não fica só nisso. Não, né? não fica. Ela chega a atingir realmente estágios de violência que a gente desacredita, não é? Sim, é aquilo que a gente chama do ciclo da violência, né? Começa com uma palavra atravessada, a forma de falar um pouco mais agressiva, né? E aí vão aqueles ciclos em que acontece necessariamente a violência física, né? E depois volta a lua de mel. É realmente aquele ciclo, né? Palavras agressivas, ameaças, aí depois realmente a violência em si, violência física, aí depois a fase do arrependimento, né? E muitas mulheres acreditam nessa mudança, mas é um ciclo que é muito difícil de ser quebrado. Eu pego de dor no dia a dia na confissão, não é? Eu não estou aqui dizendo ninguém, mas é uma coisa que não deixa de ser comum, eu vou dizer, não é uma frequência muito alta, mas não deixa de ser comum, de mulheres ainda em estágio de namoro, que diz, olha, fui agredida, etc e tal. Do meu ponto de vista, eu estava falando aqui um pouco que meu pai, o meu avô e um tio, que já são falecidos, só meu pai é vivo, uma vez se envolveram na defesa de uma mulher e acabaram respondendo até um processo por conta disso, defendendo, separando a briga mesmo, porque eles não suportavam um homem batendo numa mulher. Eu trago isso comigo como uma história que para a família foi um sentimento até de arrependimento. A gente fala, poxa, ajudou e ainda está recebendo, né, uma perseguição assim. Tudo bem que a justiça foi feita de alguma maneira, mas foi sempre desgastante. Eu acho que a sociedade, ela vive também um momento assim do não me meto, né? Existe aquela coisa horrorosa, né? Eu acho que a coisa mais horrorosa entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que tem que chamar a polícia.
Tem que meter a colher, sim. Não é? Tem que, Tem que chamar a polícia, porque o homem, ele, embora aí o feminismo queira igualar o homem à mulher, etc e tal, acho que todo o ismo, o machismo queira colocar o homem numa posição de força, de superioridade também, tudo o ismo para mim é muito problema. É muito certo que o homem é muito mais preparado, inclusive pela força, não é? Para lidar com a delicadeza da mulher. Pô, tem mulher, a mulher é resiliente, a força da mulher está na resiliência, na resistência, né? A gente mesmo se cansa muito rápido. Isso pelo número de músculo mesmo, né? Nós gastamos o ATP muito rapidamente. A mulher tem até mais chance de engordar do que nós, porque nós queimamos energia muito mais rapidamente. A gente era caçador, a mulher cuidadora, etc e tal. E viviam esse acordo social que quando não tinha caça, a mulher dava de comer para a gente. Antropologicamente, sim, né? Sim. Cuidando lá, etc e tal. Então existe esse contrato social, esse consórcio de dois que é a união homem e mulher. E isso tem uma distância, um distanciamento que parece que a gente realmente não quer falar isso, não quer estar diante desses problemas. É um problema muito mais comum. Se a gente vai ter 1.000, se a gente teve 800, né? Quase 900 casos até outubro, de janeiro a outubro, eu tenho a chance de, em cada 4 quarteirões, ter, em Votuporanga, ter um caso de violência. Sim, essa é uma realidade. Sim. Mas a gente também precisa lembrar que muito dessas violências acontecem exatamente desses ismos que você disse, né? O machismo, o sexismo. Então são coisas que a gente precisa ir mudando a nossa cultura, porque a mulher ela é mais frágil no sentido da força física, né? Só que o que a gente precisa entender é que assim, o feminismo também ele traz um pouco daquela questão da igualdade de gêneros, né? É uma coisa que às vezes as pessoas fazem a confusão, por exemplo, ideologia de gênero. É diferente de identidade de gênero, exato, né? É isso que precisa ficar bem claro. Quando a gente fala identidade de gênero, a gente está falando da mulher ou daquelas mulheres que se identificam com o gênero feminino. As mulheres lésbicas, as transexuais. Então, elas também são atendidas, né, no caso, pela Lei Maria da Penha. Claro. Então, assim, o que a gente precisa mudar na nossa sociedade é essa cultura, né, do que tem uma força física maior se sobrepor a quem tem uma força física menor que a mulher. Quando a gente diz que é igualdade de gêneros, é a gente poder ter acesso às mesmas coisas que os homens, né? Tem o mesmo ao mercado salário, de trabalho, não tem. A gente fica nessa ilusão, né? E aí eu vejo que alguns comentários até do futuro presidente, etc e tal, que eu espero em Deus que dê tudo certo, mas que já falou muita bobagem também, né? E eu creio que ele não vai governar em cima das bobagens que ele falou, mas em cima de um povo sério, que é muito maior do que um homem, acho que é o presidente da República. Ele já tem assumido, tem me deixado contente um pouco nessa área, né? Quando ele fala a questão da mulher, do trabalho, da gravidez, etc e tal, por isso que recebe menos. Absurdo, eu nunca vi mulher gerar, me desculpe, você, mulher, etc, você mãe, mas eu nunca vi mulher gerar cachorro. Mulher gera ser humano. E o ser humano, no meu ponto de vista, se eu olhasse friamente, além da alma cristã, que eu quero torná-lo, ele é alguém que vai trabalhar, alguém que vai estudar, alguém que vai girar a economia, né? Essa questão da maternidade é uma coisa muito importante para a continuação e a preservação da espécie, inclusive. Sim, sim. Né? Mas as mulheres, principalmente mulheres negras, então a gente fala, não, aqui... E eu vejo, eu sei que nós falávamos um pouco que a Kelly é, enfim, neta, deve ser neta ou bisneta de imigrantes, etc e tal. Eu sou neto de imigrantes. A gente sente isso um pouco, esse preconceito que há em casa um pouco, de gente que saiu do seu país, que saiu, né, para lutar, mas tinha liberdade, né? Nós temos aí 150 milhões de negros, de pessoas que saíram roubadas da sua história, do seu país e etc e tal. E aí você imagina a fragilidade de uma pessoa negra associado à questão também de ser mulher, de ter segunda categoria na sociedade. Não, isso não existe. Existe, é estatística, gente. E é só a gente olhar onde estão as mulheres negras na sua maioria.
são nossos funcionários do lar ainda. Sim, ainda temos isso, né? De Esse associar tipo a pessoa negra ao trabalho eu mais puxando esse gancho puxado. todo, filosófico, etc. e tal, histórico, para dizer que não deixa de ser uma violência também, Sim. mascarada, ganhar menos, não dar condições, etc. e tal, de igualdade, não é? Porque acho que é o mínimo para uma sociedade evoluir, né? Se estamos lá entre o grupo dos 20, né? Dos 20 países mais ricos, mas eu quero saber onde está essa riqueza, porque se a nossa cultura está muito empobrecida, né? E o medo que dá daqui para frente é que nós tenhamos um retrocesso, né? Isso causa muito medo, né? Então, a violência está crescendo, os direitos sociais e humanos, a impressão que me dá é que a gente vai ter um pouco de problema em relação a isso. Direitos conquistados a gente vai ter que tentar brigar para que permaneçam, para que não retroceda isso. Então, retrocedendo esse tipo de coisa, a violência vai aumentar ainda mais, né? Porque uma seria sociedade, um reflexo, sim, né, dessa baixa discussão do baixo. E é importante porque quando a Kelly está falando aqui, ela está falando, por exemplo, de um órgão público. Você é gestora de um órgão público. Sim. Um órgão público precisa de verba. Sim, exatamente. Aí você fala, não tem nada a ver, isso não muda. Muda sim, senhor, sim, senhora. Não é? Você imagina se você tira 1 bilhão de reais de assistência social, de programas hoje, que aliás são troco, né? Eu estava vendo menos de 1 bilhão de reais, né, investidos nesse tipo de prevenção. É troco, né? Como a gente fala do Bolsa Família, que é um troquinho de 10 bilhões de reais, né? Dá para fazer uma estrada de 300 quilômetros duplicada, que é o que a gente gasta para minorar a fome, não interessa quem usa, bem ou mal, isso não é problema do programa, o problema do carro, da televisão, não é o carro e da televisão, é quem dirige, é quem apresenta, etc. e tal, né? Às vezes a gente coloca a culpa no programa. E inúmeros programas para mulheres que já vivem de quirela, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Vivem de quirela, de pouquinho aí do resto, e ainda podem ser atingidos nisso. Né? Sim, o medo que fica é realmente esse, né? Porque dentro da assistência social, o que a gente recebe para manter esses programas sociais, que é o mínimo que tem que ser devolvido para a população, o que já se tem de verba, de recurso público, é ínfimo, não dá para você fazer muita coisa. E não é só manter os programas e projetos sociais, você precisa capacitar aquele pessoal. Imagina você com uma equipe técnica desmotivada, sem recursos, né, para conseguir atingir os objetivos que a gente tem, que é de fortalecimento, empoderamento, acesso, né, à informação. E direitos, né? Que Sim, são básicos. direitos básicos. Não tem muita coisa, né? Eu tenho um serviço social, quem me ajuda são amigos seus, nós falamos há pouco, e que é justamente para dar empoderamento. Não é? Sim. O que adianta ter na lei a Maria da Penha se a gente não tem acesso? Né? Sei lá, se eu tenho... Eu sei que aconteceu no início das delegacias da mulher, etc. e tal, que algumas delegacias da mulher tinham delegados, e essa dificuldade da mulher se abrir com outro homem. E o homem, difícil. É claro, que já tem o viés, não, né? Porque, gente, nós discutimos isso aí, né? Com todo respeito ao Silvio Santos, etc. e tal, naquela coisa da Cláudia Leite, etc. e tal, ela já havia feito, né? Entrando nessa discussão aí desses últimos dias da internet. Mas é muito o pensamento, assim, que a roupa da mulher, ela desperta a violência do homem. Imagina. É uma coisa absurda, a mulher, né? ó, aquela... Ou seja, ela é objeto, Não, né? Dependendo, né? Imagina. Eu brinco assim, e as índias, né? Imagina os portugueses que a gente se sentiu, todas as índias foram estupradas, etc. Quando os portugueses chegaram aqui. Aliás, o respeito dos portugueses era tão grande que eles tapavam as vergonhas delas, entre aspas, né? Vinha até com sacerdotes, com padres, com freis, etc. e tal, né? Como que essa cultura muda tanto assim, né? E eu acho que existe um pouco isso, assim, porque quando a gente empurra a culpa para a vítima, que é o que elas sentem, eu vejo muito, você deve ter no teu trabalho, Sim. a mulher que se sente, é a vítima, mas ela absorve também a culpa, nós não precisamos discutir isso, está tudo certo. A vítima é culpada, né? O pobre é pobre porque ele é pobre, o preto não estuda porque ele é vagabundo, entende? Nós não discutimos. Então é muito fácil
esse posicionamento horroroso, anti-humano, que eu digo, de empurrar para a vítima a culpa. E antiquado também, né? Imagina, porque você está com um shortinho, um top, a mulher, o lugar dela é onde ela quiser, com a roupa que ela quiser, né? E isso precisa ser respeitado, é o corpo da mulher. Não é porque ela está com um shortinho que que tem passe livre. Que não dá direito, dá direito à propriedade alheia. Isso, né? Não é passe livre, é o corpo dela, é a vontade dela. Então, ela tem sim a mulher, ela tem que, nós também, enquanto mulheres, além da gente tentar passar essa educação para o gênero masculino, as mulheres também precisam entender o papel dela na sociedade, o seu lugar de fala, né? E deixar bem claro, o corpo é meu. Isso não diminui a mulher como mãe. Nunca, jamais. Não diminui a mulher como profissional, não diminui o carinho, o papel, né? Se a gente tem hormônio para caçar, testosterona, né? A mulher tem hormônio para cuidar, os papéis sociais também que ficam invertidos por causa de uns ismos, né? Que ficam, a força, etc e tal, tudo isso que a gente já falou aqui, né? Eu acho que essa é a grande beleza desse contrato social que existe, né? Por exemplo, acho que o maior sinal da natureza, eu digo, vocês sabem, eu acredito em Deus, sou um padre, né? Eu acredito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Mas ele deu, por exemplo, na doutrina cristã, Kelly, a coisa mais bonita para o homem e para a mulher, a condição de criar uma pessoa nova. Tudo bem, a criação não parou. A criação de produtos químicos do universo que se expande, etc e tal. Não, mas o que é bonito, que é designo de complemento, nem mais a um, nem mais ao outro, a capacidade de repartir a continuidade da vida, a continuidade da espécie, ou seja, homem e mulher geram alma, né? Esse encontro tão sério que às vezes a gente banaliza, né? Que claro, desenvolve o prazer, etc e tal, o encontro, mas sobretudo, naturalmente, não é na igreja que a gente aprende isso na biologia, que esse encontro, ele gera vida. E aí está a grande beleza dessa partilha. Homem e mulher só geram uma sociedade sadia, só geram uma família sadia se trabalham juntos, equilibrados, né? Valorizando os seus dons, né? E não sendo desvalorizados pelos dons que não têm. Sim, tanto que assim, até essa questão de ter uma sociedade mais evoluída, até essa questão dos dois, ambos trabalharem de uma forma equânime, né? Para que existe muito aquela ideia de que a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, mas é papel do homem também. Os filhos precisam da presença masculina também, né? São os exemplos, né? Tudo que a gente faz dentro da nossa casa, do nosso lar, né? Ele vai ser reproduzido pelos nossos descendentes. Se for uma família que trabalha em igualdade, os filhos vão querer essa igualdade também para a sua família. Se é uma família violenta, os filhos vão ser violentos. Tudo. Ou eles vão ser pessoas violentas ou vão sofrer a violência, porque acham natural. Natural, receber o carinho, a violência como um carinho. Sim, né? sim. Então é muito importante, pais e mães, nessa responsabilidade contra, inclusive, a violência da mulher. Estamos discutindo um tabu. Tabu, verdade, que a gente gosta de esconder. O programa está muito bom. Nós vamos fazer um pequeno break, um pequeno intervalo. E a gente volta já já aqui com a assistente social Kelly Regina, que é coordenadora do CRAM, né, desse centro de referência no apoio à mulher, que está aqui falando sobre a violência que acontece contra as nossas mulheres. Daqui a pouquinho a gente volta.